Falando mais uma vez sobre algoritmos, vamos agora começar a conectar algoritmos com linguagens de programação. Veja só, linguagem de programação, o nome já está dizendo, é uma maneira de eu me conectar com o computador, de eu me comunicar com o computador, de eu utilizar uma linguagem. E agora a gente vai ver como é que se estrutura dentro de um algoritmo uma linguagem de programação. Veja só, linguagens de programação, elas traduzem os algoritmos para as máquinas. Isso aqui é uma definição direta ao que significa uma linguagem de programação de computadores. Detalhes, né? É interessante a gente dizer programação de computadores, porque pode ser programação de outras coisas, pode ser programação de outros objetos. Mas hoje em dia, com o universo bem assim conectado, bem todo integrado, né? Todo na nuvem, internet das coisas, etc., a gente já está traduzindo todas as coisas como sendo um possível computador, um núcleo de programação. Então, tudo para a gente já hoje em dia pode ser visto como um computador, desde uma televisão até um tênis, por exemplo, uma camisa, e já temos camisas conectadas, tênis conectados, e tudo isso agora já ganha uma conotação de programação, ou seja, uma linguagem de programação é uma linguagem para utilizar em todas as coisas à nossa volta. Tudo certo? Vindo para cá, voltando, né, agora para a parte de linguagem de programação de alto nível e de baixo nível. E a pergunta que eu posso fazer no primeiro momento é qual é a diferença entre uma linguagem de alto nível e uma linguagem de baixo nível? Uma linguagem de alto nível é uma linguagem que possui uma semelhança muito próxima à nossa linguagem falada, a linguagem que os seres humanos utilizam para se comunicar. Por outro lado, uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que está muito próxima ao hardware da máquina, que está muito próxima à parte estrutural da máquina. Por exemplo, uma linguagem binária, uma linguagem hexadecimal, uma linguagem que não é tão fácil da gente compreender. Entretanto, a máquina ela tem uma capacidade mais fácil de assimilar essa linguagem. Portanto, para nós, seres humanos, programar linguagens de alto nível é algo mais fácil, é algo mais indicado, é algo de interesse. Inclusive, à medida que o tempo passa, o nível das linguagens vão cada vez mais ficando próximas à nossa linguagem falada. Por exemplo, a linguagem Python. Ela tem uma linguagem muito fácil, muito intuitiva, é muito direto, é muito parecida com o que a gente está falando. Escrever um código na linguagem Python é tipo fazer um documento de instruções em inglês, é simples assim. Por outro lado, baixo nível, a gente vai ver até aqui, olha, eu vou clicar nesse link, é importante a gente entender um pouco mais com relação à linguagem de baixo nível, então vamos clicar no link. E agora fomos direcionados para o Wikipedia, nós temos aqui o que vem a ser a linguagem de baixo nível. Eu aconselho você a dar uma lida, a dar uma olhada nessa parte. Nós temos que linguagem de baixo nível são aquelas linguagens que se aproximam à linguagem da máquina. Olha aqui, ó, machine code. Nós temos também uma linguagem próxima ao hardware aqui, olha. Por exemplo, uma linguagem de baixo nível é uma linguagem conhecida como assembly. As pessoas que fazem ciência da computação estudam geralmente essa linguagem para ir pegando aquela sensibilidade, né? Ninguém vai programar nessa linguagem em si, só se for fazer algumas atividades muito específicas, mas ela precisa entender como é que funciona para saber de como é que a máquina se comunica, de como ela entende as ordens mínimas que precisamos pedir para que sejam executadas pelo seu processador. Por exemplo, aqui temos uma linguagem também, olha, na função hexadecimal. Isso aqui é uma representação hexadecimal do código da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é uma série de números bem importante, bem interessante. Inclusive, é essencial a gente conhecer bem sobre a série de Fibonacci, porque a gente que trabalha com o mercado financeiro, temos que a matemática por trás da representação dos preços funciona com a matemática fractal, e essa série de Fibonacci, essa sequência de números de Fibonacci tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, com a ideia da matemática fractal. Isso aqui é só um parênteses. Inclusive, se você tiver interesse em entender mais a respeito, eu vou deixar embaixo um link para o meu curso da Udemy, onde eu explico análise técnica para analistas e cientistas de dados. E nesse curso a gente trabalha bem com relação a esse assunto da série de Fibonacci. Enfim, essa parte aqui é como a gente passa para o computador resolver o problema da nossa série de Fibonacci. Isso aqui é utilizando a linguagem hexadecimal, a representação hexadecimal. Se eu utilizar a linguagem assembly, eu vou ter já essa forma de pedir para o computador executar uma série de números. Veja a estrutura. Não é algo tão fácil da gente entender, não é verdade? Mas é um pouco mais simples do que essa daqui. Essa parte hexadecimal a gente não entende praticamente nada. Se a gente não souber como é que funciona a estruturação, isso aqui é dificílimo de entender, porque é uma linguagem muito próxima à máquina. Essa daqui também já é próxima à máquina, mas é um pouco mais de alto nível comparada a essa, por exemplo. E agora vamos subir mais o nível. Subindo mais o nível, a gente já vai entrar na linguagem C aqui e vamos ter o mesmo algoritmo feito pela linguagem C.
Veja como já está mais próximo do nosso entendimento. Aqui a gente já consegue entender mais próximo como a gente já fala. Por exemplo, olha aqui, ó, se temos uma determinada condição, retorna algum valor. Caso contrário, se a gente tem outra condição, executa um novo retorno. Caso contrário, né, a gente faz outras condições aqui. Olha, temos toda uma estruturação mais próxima do funcionamento da nossa linguagem falada, por exemplo, da linguagem humana. Portanto, nós vamos subindo o nível da linguagem. Linguagem de muito baixo nível, linguagem também de baixo nível, porém uma linguagem aqui mais de alto nível, mais capaz de a gente interpretar, entender e fazer as nossas criações. A linguagem que a gente vai utilizar nesse curso de introdução à lógica de programação vai ser uma linguagem muito próxima a C++, que é a linguagem que veio posterior à linguagem C. E é muito parecido a tudo isso. A gente tem parênteses, temos chaves, temos algumas palavras, temos algumas especificações para a assinatura de uma determinada função, método, etc. A gente vai estudar isso, a gente vai entender isso aqui de uma maneira mais tranquila nas próximas videoaulas. Tudo bem? Vamos com paciência, vamos passo a passo. A gente vai chegar lá em breve. Vamos voltar agora para os nossos slides. Agora vamos a uma palavra muito utilizada aí pelos programadores, pelas linguagens de programação, pelos sites, pelos livros e etc., que é a palavra chamada de sintaxe. A sintaxe são o quê? São regras da linguagem de programação que a gente está utilizando. Toda linguagem, por exemplo, até a nossa, a língua portuguesa, a língua inglesa, tem regras. Regras da forma culta, da forma mais adequada de se falar a nossa língua, de se escrever a nossa língua e etc. Portanto, com a linguagem de programação não é diferente. Existem maneiras de se especificar determinadas necessidades, de expressar pensamentos de uma determinada forma. E essa maneira ela tem que ser compreendida para você ser capaz de interpretar uma linguagem, reproduzir essa linguagem e fazer modificações nessa linguagem de uma forma adequada. Portanto, é importantíssimo você entender a sintaxe. Por exemplo, para continuar um pouco aqui, segundo o dicionário Aurélio, sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Veja só, nós temos as palavras funcionando dentro de frases, nós temos as frases funcionando dentro, por exemplo, de um parágrafo ou de um discurso, e nós temos aquele discurso ali com um determinado intuito de transferir para quem está lendo, para quem está recebendo aquela mensagem ou avaliando aquele conjunto simbólico, ter uma modificação, né? Ter algum ganho, um ganho informacional, ter um desenvolvimento, ter, no caso em si, né, mais uma vez, há uma transformação. Você sai de um ponto e vai para um outro ponto. Isso é o que acontece quando a gente lê um livro, por exemplo. Você, quando lê um livro, você vai ser bombardeado de informações, bombardeado de emoções, bombardeado de conhecimentos, e assim você vai ter uma transformação interior de forma natural. Pois bem, uma linguagem de programação precisa ter uma sintaxe, precisa ter uma estrutura de funcionamento para poder promover essa transferência da problemática de trazer você de entradas, processamento e saída, ou seja, de fazer você resolver um determinado problema. Tudo certo? Então, sintaxe é isso. São regras da linguagem de programação, no geral. Continuando aqui, nós temos várias linguagens de programação. São muitas, são milhares de linguagens de programação. As mais conhecidas, por exemplo, são as seguintes: são Java, Python, C, C Sharp, MQL5, que é a linguagem que a gente vai se deter de uma forma sutil aqui, que é aquela linguagem que eu mostrei para você uns exemplos de indicadores e robôs. Temos a linguagem Python, que é utilizada no TradingView, temos a linguagem MATLAB, temos várias outras linguagens. Isso aqui só são alguns exemplos. Inclusive, em breve eu estarei colocando uma playlist do uso da linguagem Python, né, para criar indicadores técnicos e até alguns robôs bem básicos utilizando a linguagem Python. Vou deixar aí um link gratuito também nesse canal. Então, se você tiver interesse em aprender, é bom estar inscrito nesse canal para não perder as notificações quando eu começar a postar esse tipo de conteúdo. Tudo certo? Vindo para cá, a gente tem o quê? Que toda linguagem de programação, ela possui uma sintaxe. Isso aqui eu já disse. Ou seja, ela possui uma estrutura que, a partir dessa estrutura, necessitamos de instruções, de comandos e características para deixar bem delineado o funcionamento daquela linguagem. Veja só, a estrutura de funcionamento da linguagem a gente precisa aprender com cuidado, porque a gente precisa saber como é que o computador interpreta e recebe, né, no caso, instruções, comandos e características para a gente pedir para ele solucionar os nossos problemas. Certo? Bem fácil assim.
Então, toda a linguagem de programação devemos seguir de maneira adequada, de maneira correta a sintaxe. Porque se a gente mudar a estrutura, o computador ele não é capaz de entender flexibilizações, ele não consegue relativizar a linguagem como a gente consegue fazer. Pode ver que se eu começar a falar palavras erradas aqui, ou até no português errado, ou trocar letras, trocar verbetes, etc., você ainda vai conseguir me entender. Mas o computador não. Basta só uma vírgula, basta só um parêntese faltando, basta uma letra trocada que tudo vai dar errado na linguagem de programação. Por isso que temos que ter muita atenção quando estamos programando. Precisamos ter um local tranquilo, calmo. Você precisa estar bem relaxado. Se você trabalhar com agonia, com pressa, quando estiver desenvolvendo algum programa, algum algoritmo, pode ter certeza que muitos erros irão aparecer. Você vai ter vários problemas. Ou seja, é preciso ter bastante calma, bastante paciência, estar bem relaxado ou relaxada para desenvolver os seus algoritmos, os seus códigos, utilizar bem de forma adequada a sua linguagem de programação. Tudo certo? Portanto, integrando tudo, linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de palavras ou regras e características que definem um formato de uma sentença válida, ou seja, de uma síntese que é a linguagem de programação em si, fazendo com que o computador entenda tudo isso e execute aquela atividade que a gente está pondo para ele executar. É basicamente isso que a gente precisa entender. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de um algoritmo. A gente tem aqui, olha, a sintaxe de funcionamento, né, os elementos de funcionamento, as formas de declarar variáveis, como é que funciona a estruturação. Inclusive, a gente vai ver o que significa uma variável, como declarar variável, como o computador interpreta, entende e modifica toda essa estruturação. E você vai ver que toda essa estrutura, toda essa harmonização, nada mais é do que um simples comunicar direto com uma máquina. Se você entender a lógica de programação, tudo vai ficar mais fácil, porque toda e qualquer linguagem de programação bem estruturada, bem vista, bem utilizada e de alto nível possui uma mesma estrutura lógica de funcionamento. Ou seja, se você entender lógica de programação, você será capaz de trafegar entre todas essas linguagens aqui e várias outras de uma maneira muito mais facilitada. Tudo certo? E com esse vídeo ficamos por aqui. Se estiver gostando do conteúdo, inscreva-se no canal e aguardo você no próximo vídeo. Até breve!